Bom, aqui a gente está apresentando um esquema cognitivo básico. Esse esquema cognitivo básico, ele é produto das pesquisas na TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, na verdade, ela surge a partir da experiência do Aaron Beck, né, que ele tinha um treinamento psicanalítico, mas durante a clínica dele, ele foi percebendo que ele precisava, né, primeiro porque ele estava nos Estados Unidos, então é sempre bom a gente procurar entender o histórico do lugar onde esses autores, o contexto histórico desses autores, né? Então, a clínica, muitas vezes, ela precisa ser adaptada, né? A teoria, ela tem que ser adaptada à clínica. E, na verdade, como o próprio Freud mencionou uma vez, citando um dos professores dele, que a teoria não impede que os fatos existam, né? E a gente tem que ser humilde o suficiente para entender que nem tudo explica. Nem uma teoria, ela não está completa, ela não explica tudo, né? E não quer dizer que a gente precisa desconsiderar as outras teorias, os outros campos de estudo, de atuação. Então, aqui, o que acontece? O Aaron Beck, ele percebeu que para ajudar os pacientes dele, né, no caso a clínica da depressão, ele precisava tornar mais, vou usar a palavra prática, pragmática, essa clínica. E ele criou esse modelo cognitivo básico que eu fiz aqui. Eu, na verdade, não criei um modelo cognitivo básico, mas algumas coisas aqui eu fui só acrescentando para ficar mais fácil da gente entender, né? Então, qualquer situação que acontecer na sua vida, situação, evento, vai gerar em você uma emoção. As emoções podem ser de 6 tipos, né? Então, aqui são as emoções básicas. Nós temos a raiva, o medo, a tristeza e o nojo. Essas são emoções negativas. Temos a alegria, que é a emoção positiva, e temos a surpresa, que é uma emoção neutra. Porque existem surpresas positivas e também surpresas negativas. Então, nós temos, na verdade, uma tendência a ver primeiro os aspectos negativos do ambiente, tanto interno quanto externo. Razão pela qual nós temos 4 emoções básicas negativas. E elas têm função de sobrevivência. Então, as situações que acontecem geram na gente emoções que vão fazer com que nosso corpo seja afetado também, né? Que a gente chama de ativações fisiológicas. E essa ativação fisiológica ela pode ser tanto de mal-estar, mas também pode ser de bem-estar, a depender de qual emoção está sendo iniciada, digamos assim, para usar um termo da análise do comportamento aplicada. E aí, essa emoção vai gerar um comportamento, né? Que os comportamentos podem ser de luta, e a luta aqui não é bater nas pessoas, não é matar um leão por dia, não. É enfrentamento, fuga, esquiva ou congelamento, né? Esses comportamentos a gente chama de comportamentos de segurança. Porque a gente vai emitindo esses comportamentos na tentativa de evitar que essas emoções negativas elas ocorram, né? Isso aqui a gente está partindo do pressuposto que está sendo ativado aqui emoções negativas, né? Então a gente vai usando os comportamentos de segurança para evitar que essas emoções elas ocorram. E aí a gente cria um ciclo vicioso, né? O objetivo, muitas vezes, do tratamento é fazer com que o paciente ele aprenda estratégias comportamentais mais funcionais para transformar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Isso não é rápido, não é mágica, não é milagre, é um processo que leva tempo, né? Exige paciência e persistência. Eu sempre gosto de explicar isso para os pacientes. Porém, aí eu pulei justamente a avaliação cognitiva, né? Então, as situações, elas não geram simplesmente uma emoção. Passa primeiro por uma avaliação cognitiva do sujeito, né? Que a gente chama mais facilmente de PA. Que aqui o PA, essa avaliação cognitiva chamada PA, são os pensamentos automáticos, né? Muitas vezes disfuncionais do paciente. Então,
na verdade, as situações em si, elas são sempre neutras, porém, existe a avaliação desse paciente, a avaliação cognitiva que ele faz dessa situação, e essa avaliação é que vai gerar essas emoções. Então, quando a gente pensa, a gente sente. Muitas vezes a gente consegue identificar rapidamente uma emoção e tem dificuldade de entender qual foi o pensamento, mas porque ele é um pensamento automático, né? Muitas vezes ele é inconsciente, razão pela qual a teoria do Aaron Beck, né, o esquema que ele propõe para explicar o adoecimento, a depressão, por exemplo, ela não está totalmente apartada do que a psicanálise fala, porque a psicanálise ela trata dos pensamentos inconscientes também, né, do inconsciente do sujeito, né. E aí, quando ele fala de pensamentos automáticos, ele está fazendo justamente isso, falando dos pensamentos inconscientes, automáticos, no sentido de que a pessoa não tem consciência que está pensando neles, mas é esse pensamento que vai gerando essas emoções, as ativações fisiológicas disfuncionais e os comportamentos de segurança. Uma maneira de mudar mais rapidamente uma emoção é a gente alterando nosso comportamento, né? Razão pela qual muitas vezes existem muitas atividades, exercícios cognitivos, né, e exercícios de ativação, de atividade plena, que a gente depois vai falar sobre isso, para ajudar o paciente a sair dessa emoção disfuncional, através de um comportamento, através de uma mudança comportamental. E aí, aos poucos, a pessoa consegue, claro, né, a psicoterapia ajuda bastante, mudar as suas avaliações cognitivas, os pensamentos automáticos disfuncionais. Só que, como eu falei, isso é um processo, leva um pouco de tempo. Exige, novamente, paciência e persistência.